De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. 3h43 desta tarde, está abafada, viu? Mas não chove, a temperatura no momento em Pinheiros, São Paulo, é de 28 graus, a mínima prevista para hoje de 19. As informações são sempre da Clima Tempo. Agora nós vamos falar a respeito de um assunto que é super importante, viu? Dependência emocional. Quantas mulheres, quantos homens dependem emocionalmente de uma outra pessoa? E não necessariamente do companheiro ou da companheira. Pode ser da mãe. Tem gente que casou com a esposa, mas ainda está ligado à mamãezinha. A mamãezinha ainda manda na relação, manda em tudo. Oremos! Para falar a respeito desse assunto, eu recebo em nosso programa a psicóloga clínica Maria Luísa Lima. Boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Não tem como não ser boa com a tua alegria, né? Com a sua baianidade na goa, alegria não de viver. É? Tem que ser assim, arará. Mas é verdade, agora eu fico pensando, tem gente que casa, mas emocionalmente continua ligado à mamãe. Com certeza. Né? Continua ali ligado. E tem mulheres que, inclusive, têm uma carreira brilhante. O marido fala, ó, casamos, agora você não, amor, eu trago dinheiro para dentro de casa, eu te dou o carro, eu te dou o cartão, a gente vai sair no final de semana. E ela aceita, ela se sabota. E aí ela fica naquela dependência, que é uma maneira, inclusive, desse homem exercer sobre ela poder, né, exercer castração, né, fazer com que ela não evolua enquanto ser humano, porque eu preciso ter a minha individualidade, você precisa ter a sua, o Beto, o Marlon, todo mundo. Verdade. Olha, Fábio, esse assunto é engraçado. Eu achei muito interessante o movimento que a gente vem. Primeiro a gente falou sobre comunicação não violenta, depois sobre a necessidade da individualidade e agora sobre a dependência emocional. E dependência emocional é depender do outro para ser feliz. Você deposita completamente o motivo da tua felicidade, um sentido para a tua vida em algo que está fora. Então, assim, existem alguns sinais clássicos de uma pessoa que está num quadro desses, que é uma autoestima baixa, o medo, o pavor de ficar sozinho, o ciúmes excessivo, o apego excessivo, a submissão, a dificuldade em tomar decisões. Agora, eu vou revelar hoje, Fábio, o primeiro passo para que a pessoa consiga identificar se ela está num quadro de dependência emocional. Vamos já, revela, olha para a lente da verdade na 3 e abre o jogo. Olha, eu vou dar uma explicação aqui que vai ser muito fácil das pessoas se identificarem. A dependência emocional, ela é uma visão equivocada do amor. Então, para eu conseguir falar sobre isso, eu vou dar uma explicação aqui rápida, que é a gente entender que quando nós nascemos, é natural que lá quando a gente está vindo ao mundo, que a gente não entende quem que é a gente, quem que é a nossa mãe, quem são os cuidadores, eu dependo do cuidado físico, do cuidado emocional, de uma assistência que vem do mundo. Então, todo bebê necessita desse cuidado, depende do externo. Só que isso é a estrutura do bebê. À medida em que essa pessoa, esse ser vai se desenvolvendo, é esperado que ela consiga entender quem é ela, quem são os cuidadores. Esse processo de diferenciação vai criando independência, autonomia. Quando a gente fala na psicologia sobre emocional regredido, é exatamente o que acontece na idade adulta, quando você tem uma pessoa do seu lado e essa pessoa termina com você, por exemplo, um relacionamento, e você tem vontade de morrer, a tua vida acaba e você não vê sentido para mais nada. Então, essa sensação de morte que você tem, de que tua vida não tem mais sentido quando o outro vai embora, você percebe que é exatamente o emocional do bebê? Sim. É o bebê que está falando. Então, o que eu trago aqui, assim como uma grande reflexão,
é a necessidade de validar o adulto dentro da gente. Esse é o primeiro passo para que a gente consiga identificar uma dependência emocional. Então, assim, se eu estou colocando a minha vida, a minha felicidade no outro, eu não estou no centro da minha vida. Eu continuo com a minha estrutura emocional do bebê, da criança. Agora, não foi da noite para o dia que você se colocou nessa condição e não é da noite para o dia que você sai. Então, é muito importante trabalhar o autoconhecimento e fortalecer a autoestima, né? Que é a maneira como você se sente. E esse movimento, ele é feito através de viver conscientemente, né? Criar uma reflexão sobre quem é você, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, né? O que você tem ali para aprimorar. Autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Sair do papel de vítima, de se sentir o coitadinho, colocando a responsabilidade de tudo que acontece nos outros. Viver com propósito, encontrar um sentido para a tua vida, né? Trabalhar a autoafirmação. Autoafirmação é você conseguir entender quais são aquelas estruturas, aqueles pilares que te dão vida, que fazem você se sentir bem. É dançar, é estar com um determinado grupo de amigos, é ter um hobby, é fazer parte de uma rede social ali que fortalece os teus valores. Integridade pessoal. Integridade pessoal é você saber qual é a parte negociável na tua vida, do que você não pode abrir mão. Se você abrir mão desse valor, você perde a sua dignidade. Então a gente tem que ter flexibilidade, mas a gente não pode se invalidar na relação. Com certeza. Olha só, tem uma telespectadora que está mandando mensagens para nós lá no facebook.com/programa Dito e Feito. Ela diz assim, é a Ana Paula. Ela fala assim: já sofri com isso, é horrível, não desejo a ninguém, mas graças a Deus consegui me livrar. Deus me deu forças, mas não foi fácil essa situação. Ela escreveu faz 2 horas aqui no nosso Facebook, lá no post, que está falando a respeito da participação, inclusive, da doutora Maria Luísa Lima. Agora, doutora, eu acho necessário, doutora, colocar esses pontos que foram levantados, né? Porque, assim, todos nós, quando somos crianças, a gente precisa realmente do amparo de um tutor, daqueles que vão cuidar da gente. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente não pode criar essas raízes emocionais, né? Então, quando a gente cria elas, a gente termina sendo um adulto emocionalmente imaturo, né? Não maduro. E o que vai mostrando à medida do passar dos anos, eu vou percebendo até na minha vida, eu acho que é bacana a gente falar sobre isso. Cada relação que a gente vive, ela serve para fazer com que a gente aprenda alguma coisa. Para a gente tirar, para deixar aquilo que não nos serve mais. Então, hoje ninguém mais me passa para trás nesse sentido, porque eu já deixava. Mas por quê? Porque eu permiti. Então, aquilo que você falou, de realmente a gente poder... autorresponsabilidade. Dizer, a pessoa só vai tirar esse copo de mim se eu permitir. É fato. Ó, não vai levar porque esse copo faz parte da minha coleção. Acabou. Né? Então, quando eu começo a falar os nãos e digo para a pessoa o porquê, eu acho que você começa a delimitar o respeito dentro da relação e fazer com que você não crie raízes de dependência dessa pessoa. Porque todos nós queremos amar e queremos ser amados, mas a gente não pode depositar a nossa felicidade, assim, pegar todo o meu coração, a minha vida e falar assim, ó, eu só sou feliz por causa que você existe na minha vida. É mentira! Porque, infelizmente, todos nós somos passageiros. Tudo na nossa vida é passageiro. A vida que você tem hoje ela é passageira, as pessoas que estão na sua vida são passageiras, o programa é passageiro, tudo é passageiro. Então você tem que aproveitar aquele momento, e aquele momento tem que ser o melhor momento, né? É o momento que você ama, que você se respeita. Eu acho que isso que é necessário a gente falar, porque é óbvio, principalmente as mulheres são criadas, as mais antigas ainda, para que o homem ele seja o protetor, que não sei o quê. E aí elas aceitam qualquer coisa.
E aí você vai ver os casais, eles estão com cara de maracujá de gaveta no final de semana, porque eles vão fazer aquele programa, mas a fórceps, porque não estão com vontade, porque a esposa não respeita o marido não respeita as decisões da esposa, né? E é tão triste porque a gente vê isso que você também citou. Tem pessoas que adoram dançar, tem pessoas que adoram viajar, e o outro não gosta de nada disso. Pô, por que você casou com essa pessoa? Por que você se permitiu viver essa relação que é uma fraude? Fábio, você falou uma coisa muito importante, que é colocar semáforo nas relações. Mas antes de eu conseguir mostrar para o outro o meu limite, eu preciso saber que limite é esse. Você Sim, percebe como o autoconhecimento é imprescindível? sem dúvida. Autoconhecimento, eu costumo dizer que é autocura. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura. E você não precisa necessariamente fazer uma terapia para trabalhar o autoconhecimento. Nós vivemos na era digital, então a informação é a moeda mais valiosa, né? Olha aqui quantos profissionais excelentes você não entrevista o dia inteiro. Você lê um livro, você seguir um perfil, buscar o conhecimento. Se nutrir de coisas positivas. Com certeza. Eu costumo dizer que a nossa energia vital, ela precisa aumentar para que a gente consiga ter combustível suficiente para viver as nossas paixões. Sem energia vital, a gente não consegue, sabe, se colocar com vigor, com vitalidade, com alegria na nossa vida. Agora, da onde vem essa energia vital? Não é de uma vida de zumbi ali reclamando, né? Condicionado. Para você, olha que legal que eu vou falar. Para você atingir o que você nunca atingiu, você precisa ser o que você nunca foi e fazer o que você nunca fez. Por isso que eu trouxe aqui como reflexão aquele primeiro passo, validar o adulto que existe dentro de você. Como o Fábio falou, é o nosso contato com a realidade que traz essa maturidade para a gente. Porque quando nós somos reativos, nós estamos completamente inconscientes. É a nossa consciência que vai trazer para a gente o poder de se posicionar diante de uma situação sem ser refém do que está no nosso inconsciente. E o que é importante lembrar, você aí de casa, e tem que ter isso muito claro dentro de você, diretor, é justamente o seguinte, diretor, obrigado. É o seguinte, eu fiz falando para alguém que não sei quem é, mas aí até perdi o foco. O importante é você lembrar o seguinte, que a vida, a dor, ela faz parte da vida, do processo de amadurecimento. É necessário que tenha dor para você poder atingir o ápice daquilo que é bom. Então, quando você vai transar, no início pode doer, né? Mesmo com todo carinho. Na hora que você vai amadurecer, vai doer, porque vai algumas coisas você perder. Então, é necessário que você compreenda que esse processo de evolução, ele precisa passar pela dor. Ninguém está imune à falta de dor, pelo contrário. São as dores que nos fazem realmente não repetir os erros quando a gente se permite compreender isso. E compreender isso é você chamar a responsabilidade para você. Compreender que você precisa corrigir coisas dentro de você. Não importa se você tem 45 anos de casamento, não importa se você tem 1 ano de casamento, ou se você tem 3 meses de casamento. Se a felicidade ela faz parte da sua vida, você tem que compreender até que ponto realmente vale a pena eu estar nessa situação que eu não estou feliz, né? Até que ponto eu criei 2 muletas em cima desse homem ou em cima dessa mulher para eu poder caminhar. E tem pessoas que vivem com muletas do lado, não vive com um companheiro. Quando você vai conversar com a companheira ou com o companheiro, a pessoa só fala negativo do outro, não enaltece o positivo. Agora, o que você, já que você viu todos esses defeitos, o que você não muda? O que está faltando para você mudar? É o comodismo emocional? É o financeiro? O que é? Nunca é tarde para você recomeçar. Então você pode fazer diferente. Todo mundo pode fazer diferente. Não vai ser do mesmo jeito que antigamente, mas é o jeito que dá para começar hoje. É o jeito que você pode ser feliz. Agora você vai viver nessa coisa horrível, nessa bolha tóxica, que você fica cada vez mais feio, mais feia. Você olha no espelho, pode estar vestido com as roupas mais caras,
pode fazer o procedimento melhor, mas está triste, está infeliz, porque você quer viajar, você quer passear. E ele não quer. Ele quer só ficar ganhando dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí? É só isso a vida? Não, a vida é passageira, não é a quantidade daquilo que você tem que te faz feliz. Infelizmente é uma realidade. O Fábio tá impossível hoje. Acho que ele bebeu da fonte de Freud aí, porque ele trouxe um conceito do Freud que diz que frustração estrutura o ego, e é isso mesmo. Porque quando ele fala, né, sobre as dificuldades, sobre a dor, na verdade, eu gosto da ideia de que todo desconforto, toda crise na nossa vida é um convite para a gente desenvolver uma qualidade, aprimorar uma virtude. Então, imagina que nós somos uma pilha, um acumulado aqui de virtudes, de coisas boas, né? E aí, de repente, a vida te faz um convite através de um desafio, para que você consiga desenvolver essa habilidade sua, mas que se não acontecesse uma situação adversa, você não teria a oportunidade de desenvolver isso. Se teu filho está aí e tem que fazer uma prova de matemática e ele detesta a matemática, você não vai falar, não, filhinho, não vai, porque você sofre quando você vai estudar matemática. Você fala, não, você vai lá, não tem jeito, você vai ter que tirar a média que a escola espera de você. E a gente está aqui para expandir a nossa consciência, para evoluir. Então, é encontrar na dificuldade uma oportunidade. E aqui, para validar, né, para enfatizar o que o Fábio disse, a ilusão de que alguém faz alguém feliz. Felicidade é um estado de espírito. Então, quando a gente desenvolve esse estado de espírito, de felicidade, de alegria, de bem-estar dentro da gente, a gente tem condição de trocar isso com o outro. Eu sei que eu falo demais, Fábio. Fábio briga comigo, às vezes só vou falar um negócio aqui. Imagina que você vai tomar água, você está com muita sede, muita sede. Aí você vai lá num quiosque, quando você pede água, a pessoa fala, ó, não tem aqui água filtrada, só tem água de torneira. Então, como você necessita, porque você está desesperado, você vai beber qualquer coisa, até água de torneira. Mas quando você está ali, né, não, eu estou com sede, mas eu vou andar até um próximo quiosque e vou escolher, vou selecionar melhor o que eu vou beber. Entende a diferença entre uma estrutura escassa, uma estrutura que necessita, para uma outra estrutura emocional que tem condição de escolher? Então, muitas vezes a gente se coloca numa condição de se relacionar com uma pessoa que não nos oferece o melhor, que não nos traz uma condição digna, porque a gente necessita. Por isso que eu gosto do termo mendigo do amor. Sim. Né? Mas o passo para que a gente consiga trabalhar é sempre o autoconhecimento, o fortalecimento da autoestima, através de uma rotina sagrada e uma rotina de autocuidado todos os dias. E você sempre desconfie quando algum homem estiver falando para você na hora que você resolver se divorciar, ou uma mulher queira se divorciar de você também, que é assim, mas as pessoas vão falar para você, mas você vai arranjar um outro melhor. Põe uma coisa na sua cabeça, você não tem que arranjar ninguém melhor, você tem que ser melhor para você. Quando você for melhor para você, você vai ter qualquer possibilidade, seja com quem for do seu lado. Né? Quem disse para as outras pessoas que você precisa de um homem, de uma mulher do seu lado? Você precisa estar com você em primeiro lugar. Quando você está fechado com você, qualquer outra coisa que vier é para somar, desde que também você imponha os limites daquilo que você acredita que é somar, para você não repetir o mesmo erro. Então ponha isso dentro do seu coração. Se esse seu marido, se esse seu companheiro, se esse seu suposto namorado não tira fotos com você e não põe na internet, para que você vai tirar e colocar dele? Tem que aprender a fazer o mesmo caminho. Então você só dê para as pessoas aquilo que elas dão para você. Aprenda, não é ser egoísta. Aprenda a dar para as pessoas aquilo que elas dão. Se te dão amor, dê amor. Se não te dão amor, tchau, PT, saudações, vaza. A vida tem 1000 possibilidades para você, para mim, para qualquer pessoa.
Sempre a pessoa, tem uma tampinha para panela. Gente, não tem tampinha, tem várias tampas. Entendeu? Nós vivemos num mundo que tem bilhões de pessoas. Né? Se você tem essa necessidade de encontrar alguém, reavalie por que você tem essa necessidade. As coisas elas acontecem de forma natural. E o que mais atrai as pessoas, por incrível que pareça, eu sempre converso com psicólogos, né? Estudei psicanálise, parei, mas eu gosto de falar isso. Não é um corpo malhado, não é uma bunda durinha, não é um peito durinho. O que atrai as pessoas, eu vou contar para vocês de verdade, que a gente está na câmera íntima. Eu me recordo que eu conversei com o Gasparetto uma vez e vou contar para vocês uma coisa. Não é a pessoa que tem o corpo lindo desenhado na academia que faz procedimentos estéticos. Por incrível que pareça, é a pessoa que é forte para com ela. Vocês podem ver quando vocês vão ao shopping, vão na rua em algum lugar, às vezes vocês veem, por exemplo, uma mulher baixinha com um homem bonitão assim do lado, que eu estou dizendo não é nem malhado, mas é um homem que... Oi? Meu microfone está ruim? Pronto, obrigado. Aí o que acontece? Quando a pessoa pega e está andando no shopping em algum lugar, você vê, você fala assim, nossa, mas que casal diferente. Mas o que será que tem? Tem isso, a química, o yin. Por quê? Porque é muito maior do que essa questão física. Para você estar com uma outra pessoa que você decide viver ao lado dela, você tem que ter uma decisão. E decisão é de ser feliz. Porque senão a gente transa com quem a gente quiser. Essa é a realidade. E não é só falando da pessoa mais jovem. As pessoas, hoje a gente tem um cardápio na internet. As pessoas hoje têm contato com quem quiser. Elas falam inbox com quem quiser. Agora, se você ficar patrulhando, você não vai ser feliz. Se essa relação está te deixando dependente de ficar controlando a senha do celular do seu marido quando ele vai no banco, se não sei o que, você já criou dependências, limites para você ser feliz. Porque se você não confiar, não vale a pena você estar. Se você tiver que pedir, não vale a pena você manter essa relação de aparência. Então, viva ela de uma maneira que seja saudável para você, que você não tem que ficar fiscalizando o que o seu marido fez no cartão de crédito. Que lugar que é esse que está aqui que eu não ouvi falar? É tão fácil, mas a gente que coloca essas barreiras, esses limitadores na nossa relação, a gente próprio sabota a nossa relação. Essa é a verdade. E aprende uma coisa, vai um, vem outro se você quiser. Sai uma, vem outra. Nós não somos mais obrigados a ficar com ninguém para a vida toda, até que a morte separe. A gente fica se a gente se sentiu à vontade, se a gente está feliz. Senão a gente cata nosso pano de bunda e vai embora. É a verdade. Sensacional. Olha aí a sincronicidade da vida. Eu fui aluna do Gasparetto, sabia? Que maravilha! Do Val Capelli. E tem duas coisas que o Gasparetto dizia que eu amo. Uma é, ninguém é maior, você que está ajoelhado. E a segunda é, a vida te coloca onde você se põe. E eu acredito muito nisso que o Fábio falou, assim, para que o melhor da vida aconteça, você precisa se colocar no seu melhor. Então, quando você está no seu melhor, você acaba trazendo por sincronicidade pessoas, situações e oportunidades, né? Isso é dinâmica sistêmica constelativa. Você vibra, você cria uma consciência do seu poder pessoal e naturalmente as coisas começam a fluir a seu favor. É uma lei universal, como a lei da gravidade, né? A lei da atração, da dinâmica sistêmica. Isso é muito real. Com certeza. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com a primeira pergunta na tela. Boa tarde, doutora. Minha filha namorou durante 5 anos com um rapaz, porém terminaram esse mês. Ele não consegue seguir em frente, não consegue comer, nem quer fazer nada que não seja relacionado ao ex. O que faço, doutora? Quem pergunta é a Lorena Giovana Dias, de Campina Grande, Paraíba. Percebe que ela trouxe exatamente a estrutura que eu apresentei? Ela falou que a filha não consegue seguir em frente, ela não tem sentido para a vida dela, ela não consegue levantar da cama, não consegue fazer as refeições. Acabou a vida dela. Por quê? Porque ela só existe na estrutura do outro. É aquilo que eu falei do bebê. O bebê,
a criança precisa do cuidado externo para se sentir vivo. Então, a dependência emocional e física acontece quando nós somos pequenos. Então, o que a sua filha precisa é, sem dúvida, de uma terapia, de um acompanhamento com um profissional que vai ajudá-la a desenvolver essa estrutura, esses recursos internos para sair dessa situação. Perdão. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Oi, doutora. Como posso evitar a dependência emocional? Existem sinais? Quem pergunta é a Carolina Jéssica Rocha, de São Luís, Maranhão. Os sinais são os que eu falei aqui, eu vou repetir agora. Autoestima baixa, apego excessivo, ciúmes excessivo, pessoas que têm medo, pavor de ficar sozinha. Então, tudo isso mostra sinais de pessoas que têm dependência emocional, submissão, dificuldade de tomar decisões. Agora, esses são os sinais e como que eu consigo me livrar disso, né? É o que eu falei, validar o adulto que tem aí dentro, fortalecer a sua autoestima, entendendo que a autoestima é um estilo de vida. Não foi da noite para o dia que você se colocou nessa condição e não é da noite para o dia que você sai. Todo dia um pouquinho você se abrir para a vida e desenvolver aqueles pilares que eu comentei. Viver conscientemente, autorresponsabilidade, autoafirmação, integridade pessoal, propósito e aplicar isso na sua vida. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Como saber se é amor ou dependência emocional? Quem pergunta é Tiago Vinícius da Luz, de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Que pergunta extraordinária, né? É fácil a gente saber, porque eu vou responder aqui com uma teoria do Jung, tá? O Jung, ele dizia que quando a gente cria algum tipo de domínio, de poder sobre a outra pessoa, não é mais da pessoa que a gente ama, é da expectativa que a gente tem sobre ela. Então Jung diz, quanto mais liberdade, mais amor. Quanto mais poder, mais controle, menos amor. Eu até brinco com a música da Rosana, o amor e o poder. Mas uma é isso, deusa. a gente amar, ó que bonito isso, amar é aceitar o outro como ele é, sem esperar que mude, oferecendo o seu melhor. Que é o maior processo de amadurecimento. Com certeza. Porque é um exercício diário. É um refinamento da nossa consciência, é a maturidade. Você estava falando, né, sobre valorizar um corpo, uma situação financeira. Então, dependendo do nível de maturidade dessa pessoa, realmente o que você vai valorizar é o dinheiro, é o carrão, é o corpão, mas aquilo que qualquer um pode, inclusive, conseguir por si próprio com certeza. Ou com o seu próprio corpo. A gente tem um monte de prostituta se escondendo atrás de família, dizendo que é mãe de família, que é mulher de sociedade, e que a gente conhece nas revistas de famosos, que de verdade não fazem nada da vida, mas que de verdade só são casadas com um homem milionário. Só isso. Porque de verdade elas não se permitiram pegar e desenvolver uma profissão, uma habilidade que elas tenham, porque todo mundo tem. E eu não estou falando só de mulher, tem homem também. Principalmente nessa última década, um monte de homem dependente financeiramente de mulher, que prefere ficar cuidando de casinha e levando o filho na escola, enquanto a mulher está ralando lá na empresa. E eu não estou falando só de mulher que é classe média, eu estou falando de mulher pobre, que trabalha em casa de família em 3, 4 casas por semana para sustentar até a pinga dele do bar. Tá assim. Assim. Infelizmente. Então você tem que pegar e mudar essa chave da sua vida. Se você tem que, para você sentir prazer, tem que ter um homem desse, meu amor, me desculpe, vá num sex shop e resolva de outra maneira. E você não vai nem se permitir ter doenças.
Porque um homem que faz esse tipo de coisa, ele também já está se permitindo, porque ele já é machista, já é grotesco, já é um ogro, e provavelmente ele vai levar a doença para dentro de casa. Essa é uma realidade. Perfeito. A gente fala que o homem, ele tem como desafio o controle da fúria, né? Então, quando o homem ele está despolarizado, está desequilibrado, ele vai ser ou esse homem agressivo, que joga as coisas na parede, que não controla a libido, que é grosseiro, ou no oposto ele entra na caverna de gelo, ele se isola, ele não se comunica, fica lá jogando videogame, viciado em alguma coisa, né? Então ele, ao invés de trazer a consciência dele, ele sai disso. Eu não estou falando que em todas as empresas se aplica isso que eu vou falar, mas quando você vai contratar uma pessoa, essa questão do casamento ainda é um ponto de relevância, porque olha que interessante, a dor psíquica de uma pessoa casada é muito maior do que a que não está casada. Sim. Porque o relacionamento, ele te coloca numa situação de desafio constante, de você se lapidar, de você, sabe, ir se aprimorando, olhar para os pontos que você precisa, porque você vai se ver o tempo inteiro no outro. Quando você escolhe um parceiro para se relacionar com você, ele está sendo um instrumento, uma ferramenta do sistema para que você projete aquilo que está no teu inconsciente. E para que essa relação dê certo, você, ao invés de ficar responsabilizando o outro, e você aceitando, olha para aquilo como uma oportunidade de você entender o que você está precisando aprimorar em você. Então, assim, o desafio de todas as relações nunca é o outro, sempre somos nós. Gostou? Amei. E é sempre assim mesmo. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. A única forma de sair da dependência emocional é cortando contato com a pessoa? Quem pergunta é Benedito Elias Nunes, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Benedito, assim seria fácil até, sabe? Porque eu gosto de dizer que não termina quando acaba. A única maneira de sair de uma dependência emocional é trabalhar os aspectos que criam essa dependência dentro de você, não no outro. Sem dúvida. E entenda que muitas vezes você já está vivendo um luto, só você não percebeu. Só você não percebeu. As pessoas de fora muitas vezes já perceberam mais rápido, porque elas não vivem nessa bolha que vocês criaram. Então é mais fácil da gente perceber um amigo, uma amiga que está num relacionamento que já acabou e que já está no processo de luto, do que, por exemplo, você achar, eu vou terminar. É mais fácil. Por isso tem muita gente falando, nossa, eu não pensei que ia ser tão fácil se eu tivesse já separado antes. Às vezes a separação é a única coisa. Essa coisa que igrejas, religiões impõem que a pessoa tem que ficar para o resto da vida, não é para o resto da vida. É quando há realmente o interesse da outra parte em corrigir os defeitos da relação. Aí é válido. Agora, quando uma parte luta o tempo todo, é hora de você pegar e falar, pai, me dá forças para eu sair disso daqui, que isso daqui não me serve. Aquilo que estão falando lá no púlpito, no oratório, na igreja, não me serve. E é isso que você tem que ter. Saia dessa questão de religiosidade. Religiosidade não vai trazer felicidades para você. O que vai fazer são as suas atitudes perante você. Só você pode ser feliz com você. Não é o seu pastor, a sua pastora, o seu padre. Ninguém. Eles estão ali para falar alguma coisa que está na Bíblia. Respeite, mas tenha o discernimento de saber que você pode ser feliz independente da opinião da família. Porque a família, ela só é boa para meter o pau. Pouquíssimas famílias são unidas e estão ali para dar um suporte emocional, para conversar com o casal. Pouquíssimos padrinhos, inclusive, vão conversar com o casal. Essa é a realidade. Tá rindo do quê, menino? Oxe! Não. Arará. Acho que ele se identificou com alguma coisa. Bom, vamos fazer o seguinte, eu quero agradecer demais a Maria Luísa Lima, que é psicóloga, passar para você de casa no Instagram, que é o Conexão Malu Lima, Conexão Malu Lima, você pode seguir ela. Também tem o site, que é conexãomalulima.com.br. Através do site você conhece, inclusive, as possibilidades em consultório que você tem, seja com seu companheiro, com a sua companheira,
né? Independente do gênero, independente da idade também, porque ela também trata da família de um modo geral. Isso que é bacana, esse acompanhamento, essa assessoria psicológica para que vocês emocionalmente possam desenvolver o amadurecimento e chegar na felicidade, que é um exercício diário. Aí, Deus é o amor dentro da gente, né? Não Sempre. importa se acredita em Deus, Oxalá, força cósmica superior. É entender que o único sentimento que conecta a gente ao Criador é o amor próprio, né? Sempre, sempre, Aí. sempre, sempre. Obrigado, minha amiga. É sempre Obrigada. gostoso ter você aqui conosco às quartas-feiras. Eu que Perdão, a agradeço. tosse, viu? É o ar. Obrigado mesmo. Obrigada, Fábio. Até semana que vem. Até. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Dito e Feito. Até já.